E olha só, diante desses casos bárbaros, crimes hediondos cometidos por menores de idade, que levanta a discussão sobre a redução da maioridade penal. Tema controverso e que enfrenta oposição de especialistas em segurança pública. E a gente convidou o advogado criminalista Antônio Torres para falar sobre esse assunto, né? Inclusive nos atualizar sobre essa temática tão polêmica, mas que só ganha destaque quando um crime ganha repercussão nacionalmente, mas logo em seguida, né, um tema que é esquecido novamente, né? Isso, doutor, boa noite, seja bem-vindo ao Notícias de Picos. Boa noite, Andra, boa noite a todos que estão nos assistindo. Doutor, por que existe uma certa, digamos assim, uma resistência em relação a essa redução da maioridade penal? Por que o senhor acredita que existe essa resistência? Olha, Andra, em relação à redução da maioridade penal, provoca um debate na sociedade e nos núcleos políticos que divergem demais as opiniões. O que é que acontece? Um ponto político é de que a redução da maioridade penal irá trazer uma grande eficácia e combate à criminalidade em relação aos menores infratores. Outro ponto político já defende o seguinte, já defende que essa redução da maioridade penal não trará eficácia, muito pelo contrário. Eu trago comigo um pensamento de que problemas difíceis exigem soluções difíceis. E acaba que, muitas vezes, só reduzir, sem que se tenha atenção a uma política pública de qualidade, e atenção a todo esse processo envolvido, entender que a segurança pública ela é muito mais do que um efeito, ela é a causa, acaba gerando esse debate em toda a sociedade. O que diz o ECA em relação a esses, digamos assim, delitos que são cometidos por menores de idade, em relação às punições? Em relação às punições, o ECA diz o seguinte, o menor de idade ele não comete um crime, ele comete um fato análogo a um crime. O que é que isso significa? Ele não terá uma prisão, uma pena retributiva, como, por exemplo, quando um adulto comete o mesmo crime. O menor, nesse caso, ele terá uma internação ou uma liberdade assistida. Qual é a intenção do ECA? É fazer com que seja um caráter pedagógico e não simplesmente uma pena, uma punição, por entender que uma pessoa que ainda é menor de idade não tem condições de cumprir uma pena e ser punida por aquilo. Muito pelo contrário, ela deverá ser ressocializada para voltar à sociedade. E isso acontece? Este é o grande problema. O que é que acontece? A sociedade, com toda razão, todas as vezes que um menor comete um crime, principalmente de grande repercussão, volta aos olhos a essa temática. Justamente por isso. Porque quando vai para a prática, muitas vezes isso não acontece. Na verdade, em muitos dos casos não acontece. Então, a sociedade exige a volta desse debate, só que, na verdade, não se enfrenta o problema como deveria se enfrentar. Não se traz essas soluções em relação a tudo que está envolvido no combate à segurança pública. Em relação à ineficiência dessa questão do ECA, como o senhor acabou de relatar, a questão dessas medidas socioeducativas para esses menores infratores, não tem eficácia, pelo que o senhor falou. Mas aí, no caso, o que a gente observa é que esses menores, muitos deles cometem vários crimes. A gente tem, por exemplo, um rapaz daqui de Picos, toda semana ele é preso cometendo os mesmos crimes, furto. E aí, nesse caso, o que deve acontecer? Em relação a esse caso, é como eu disse, a grande questão é justamente trazer para a prática o que diz a letra de lei. A questão é justamente conseguir colocar essa reeducação e essa reinserção dessa pessoa na sociedade. Porque a ideia do nosso ordenamento jurídico é não enfrentar este menor como um inimigo da sociedade, para que a gente não possa gerar mais um problema lá na frente. Porque se entende que esse menor, por muito e muito tempo, poderá ser um criminoso quanto mais, continuar cometendo crimes. Então a ideia é justamente essa, ressocializar. De fato, como eu disse, muitas vezes não traz essa eficácia, porque é muito distante a prática do que diz a letra de lei. E acaba que a sociedade cobra essas respostas justamente por isso. Por conta também da impunição. No caso, se houvesse a redução, por exemplo, ele 16 anos, o jovem, ele já pode votar, ele já tem essa responsabilidade de escolher o futuro do país, da sociedade, né, e etc. Porém, ele não responde por não pode chamar crime, né, por um delito que ele comete. No caso, o que deve acontecer no caso com esse menor, já que não tem já tem essa ineficiência? No caso,
E aí, como ele vai continuar permanecendo, será que essa redução não serviria para punir, para prevenir também esse crime? Ele sabendo que se cometer um crime vai ter a punição certa? Certo. O que acontece? É como eu disse, existe um grande debate justamente por isso. É um problema muito difícil, então não tem como ter uma solução fácil. E por não ter uma solução fácil, exige que se faça uma discussão além da segurança pública. É uma educação aos níveis educacionais, aonde até que o Estado chega nesse cidadão, nesse jovem e na família desse jovem. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que esse trabalho de reeducação, ressocialização, ele é feito justamente com a intenção de combater a insegurança pública, não com a situação de proteger aquele menor infrator. Quer dizer, também com a sensação de proteger o menor infrator, mas também proteger a sociedade. A população também tem que sentir, ter a sensação de segurança. Eu acho que também precisa dar uma resposta para a população diante desses delitos que não são poucos cometidos por menores de idade. Isso, justamente. Este é o grande problema, é trazer essa resposta para a sociedade. E a sociedade muitas vezes cobra justamente por isso. Quando acontecem casos isolados, a sociedade analisa aquele caso e traz como grande problema. E de fato, como eu falei, esse é o grande problema, trazer para a realidade o que é previsto na lei. Inclusive, como a gente falou anteriormente, tiveram vários projetos, né, tramitando no Congresso Nacional, mas atualmente todos engavetados, nenhum está tramitando em relação à redução da maioridade penal. Isso. A questão da temática dessa discussão, hoje não é uma discussão que é prioridade no Congresso Nacional, infelizmente. Então, em algum momento no passado, já foi uma discussão presente lá dentro. Hoje em dia não se faz tão presente. É uma discussão que ela é feita mais na sociedade por alguns núcleos políticos, mas ela não traz hoje uma força para ser uma temática que se torne pauta de discussão no Congresso Nacional atualmente. Ok, doutor, pois muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no Notícias de Picos. Eu que agradeço. Muito obrigado.